Às vezes nós devemos voltar à casa do Senhor, voltar a Deus.
recém-chegada, a irmã Ana Gomes não voltou sozinha. Hein? Ela veio acompanhada, trouxe a sua mãe, a senhora Dona Lucília. Seja bem-vinda, Dona Lucília. E olha, teve um rapaz aqui que me falou que a senhora é a sogra preferida dele. Ele disse que era a sogra preferida do Inácio. Seja bem-vinda, já esteve aqui uma outra vez, nós estamos lembrados de você e que o Senhor a abençoe e vamos ter bons momentos juntos. Também gostaria de falar aos irmãos acerca da campanha da oferta para o novo piso para a casa do lado, para o salão de jovens. Eu já tinha planejado em casa para fazer esse anúncio para os irmãos, mas hoje de manhã o pastor passou aqui e olha, eu estou pegando o papel que ele me deu. Deixou tudo colocado nos seus devidos lugares. Então ele pediu para esclarecer para os irmãos o seguinte: a oferta que cair no saquinho, que é a oferta solta, ficará na igreja para cobrir as despesas, ou pelo menos tentar começar a cobrir as despesas do novo piso lá no salão do lado, porque será um total de, precisamos arrecadar $7.000. Então, a igreja conta com as suas ofertas. Se algum irmão ou irmã quer fazer uma oferta específica para onde ela vai, por exemplo, a oferta de hoje é para o Annual Sacrifice. Então, se alguém quer fazer uma oferta dedicada para esse fim, então, por favor, coloque no envelope e coloque o nome para onde vai essa oferta, porque a oferta que cair no saquinho fica na igreja. Então, a oferta específica, então, vai para esse fim. Coloque o nome para onde vai a oferta num envelope. Também no próximo sábado, dia 21, aliás, próximo sábado, no sábado, dia 28, mais uma vez, no próximo sábado, dia 21, temos um programa especial na nossa igreja. Temos um novo grupo, o Under the Grace. Quem sabe quem são os membros do grupo Under the Grace? Aqui está escrito Under the Grace. Ok, então é Under Grace. Bom, vamos mudar o nome do grupo então. Então eles vão fazer o programa especial na nossa igreja e teremos, logo após esse programa, teremos um almoço. Talvez a inauguração do piso, se estiver tudo pronto, então teremos um almoço em convívio. No sábado seguinte, dia 28, agora sim, teremos então o início da tão esperada semana de oração. Então a nossa semana de oração inicia dia 28, no sábado, às 11 da manhã, não é? E prosseguirá por toda a semana às 7h30 da noite. Então, no sábado, às 11 da manhã, depois no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, às 7h30, e no sábado terminará às 11 horas da manhã, juntamente com a Santa Ceia. Ok? Termina no dia 5 de outubro, a semana de oração com a Santa Ceia. Então, faça as suas preparações. E já logo em seguida desse dia, no domingo, dia 6 de outubro, teremos então o encontro de casais, como está programado para ser lá no Wollongong, mas me foi informado que a diretora do Ministério da Mulher precisa que os irmãos que ainda não pagarem sua estadia lá, por favor, que procure a irmã Eni Barbosa, porque ela precisa receber essa quantia para no dia 27 de setembro deste mês, que é o deadline para que ela possa acertar a conta, para a gente chegar lá tranquilos. Então procura a Eni,
e veja com ela como é que vocês podem fazer, quem não acertou ainda, para acertar os pagamentos. Não é isso? E não mais, vamos louvar agora o nosso Deus. Muito obrigado pela vossa atenção. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Dos pequenos é o reino do céu. Bom dia, crianças. Bom dia. Hoje nós vamos assistir uma historinha. Quem não gosta da tia Cecel? Todo mundo gosta da tia Cecel, né? Tia Cecel vai contar uma historinha para nós hoje. Chegou o momento tão esperado da garotada, que é o desenho animado. Vocês já aprenderam a desenhar uma casa bem bonita? E agora, qual é o assunto da história de hoje? Uma coisa muito séria. Sabe o que é? Por acaso, você já mentiu alguma vez? E agora? E a cabecinha, tá pensando? Quando será que aconteceu isso? Comigo já aconteceu. Eu não vou contar agora aqui a história porque é grande, mas quando eu era criança aconteceu e eu fiquei muito triste com o que aconteceu. Mas veja só essa história e depois a gente termina a nossa conversa. Mentirinhas. Cidinha estava muito animada naquela tarde ensolarada. Ela havia colocado todas as suas bonecas no quintal de sua casa para poder brincar. A senhora gostaria de mais um pouquinho de chá, dona Clotilde? Sim, por favor, dona Menigilda. Este chá está uma delícia. Ai. Cidinha, faz um favor pra mim. Agora não, mãe. Por favor, filha. É que eu preciso pagar uma conta aqui no mercado ao lado. Mas tem comida no forno e no fogão. Não posso sair. Tá bom, eu vou. Olha, aqui estão os R$30. Você procura o seu Abelardo lá no mercado. É porque eu já falei com ele. Está tudo certo. Tá bom, mãe, tá bom. Cuidado, viu, filha? Olha para atravessar a rua. Tá bom, mãe, não se preocupe. Cidinha não queria muito ter que parar a sua brincadeira para ter que ir pagar a conta para sua mãe, mas foi, pois não tinha outra escapatória. No caminho para o mercado, Cidinha passou pela loja de brinquedos Diversão. Quando ela olhou na vitrine... Gente, eu não acredito! A boneca Chazinho está em promoção. Quanto será que está custando? Ai, eu queria saber. Acho que eu vou entrar e perguntar. Moço, quanto está custando a bonequinha Chazinho? Olha, ela está em promoção. Está saindo por R$30. O quê? Só isso? Eu não acredito. É, está muito barato mesmo. E se eu não me engano, esta é a única que nós temos. Melhor você levar ela, hein? Cidinha não podia acreditar. Era uma oportunidade tanto. Ai, e agora o que eu faço? Ai. Com certeza minha mãe não vai deixar eu comprar. E mesmo se ela deixasse até eu ir em casa e voltar, a boneca pode ser comprada, né? Já sei, vou usar o dinheiro que minha mãe me deu. Daí eu ajunto um dinheiro e pago o senhor Abelardo depois. Ele já está meio velhinho mesmo, né? Nem vai lembrar se a gente pagou ou não. Aí eu vou comprar. Cidinha não hesitou.
foi e comprou a tão sonhada boneca Chazinho. Mas e agora? Como ela faria para esconder a boneca de sua mãe? Cidinha? Você que chegou, minha filha? Sim, mãe, fui eu. E deu tudo certo lá? Deu sim, mãe. Cidinha tinha acabado de mentir para sua mãe. Na verdade, não tinha dado nada certo. Ela havia gastado todo o dinheiro com uma boneca. Mas ela nem pensou em nada e foi brincar. No dia seguinte, quando Cidinha volta do banho, Cidinha? Que boneca é essa? É que a minha amiga da sala me deu, mãe. Olha que linda. Ela disse que queria me dar um presente. Ontem foi o dia do amigo, mãe. Que legal, minha filha. Ela deve ser muito sua amiga, hein? É sim. tudo aquilo era mentira. Para encobrir a primeira mentira, Cidinha teve que contar outra mentira para sua mãe até o dia em que a mãe de Cidinha foi fazer compras no mercado do senhor Abelardo. Oi, senhora Abelardo, tudo bem? Tudo certo? Estaria melhor se você me pagasse, né? Mas como assim? Exatamente como eu disse, minha filha. Me desculpe, seu Abelardo. Olha, então eu lhe pago agora. Aqui estão os R$30. Me desculpe, hein? Sem problemas, sem problemas. A mãe da Cidinha já havia entendido tudo e foi direto para casa conversar com Cidinha. Filha, eu preciso conversar com você. Por que você mentiu pra mim? E por que você gastou o dinheiro comprando a boneca? O quê? Eu não fiz isso, mãe. Cidinha, não minta pra mim. Está bem, mamãe. Eu fiz isso sim. Mas, mãe, eu ia juntar meu dinheiro para pagar a conta depois. É porque estava em promoção. A boneca Chazinho estava muito barata e era a última, mãe. Pensa bem, pensa bem. Minha filha, primeiramente, você deve sempre falar a verdade. E é errado mentir. E você mentiu pra mim. Me desculpe, mamãe, me desculpe. E segundo, a gente tem que saber a hora certa de comprar as coisas. Não é toda hora que dá pra ficar comprando o que a gente quer. Mãe, me desculpe. Eu sei que fiz a coisa errada. Eu estou arrependida mesmo. Pode ficar tranquila que eu vou te pagar os R$30 da boneca. Eu que fiz isso, eu vou te pagar. Mas, por favor, filha, não minta mais pra mim, ok? Ai, obrigada, mamãe, muito obrigada. Vocês viram que feio que ela fez? Ela mentiu para a mamãe. E daí, depois de uma mentira, ela teve que mentir mais e mais para encobrir. A gente pode mentir? Não. Quem fica triste? A mamãe fica triste, Jesus fica muito triste quando a gente mente. Nós sempre temos que falar a verdade, por mais que doa. Por mais que seja difícil, a gente sempre tem que falar a verdade, não é mesmo? Vamos orar para Jesus sempre ajudar a gente a falar a verdade, né? Que bom que esse dia se arrependeu. Vamos fazer Papai do Céu? Mãozinha, olhinho. Querido Papai do Céu, por favor, nos ajude a sempre falar a verdade. Mesmo que às vezes seja difícil, a melhor coisa é sempre falar a verdade. Nos ajude agora a ficarmos quietinhos durante o culto. Em nome de Jesus. Amém. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Todas as crianças
Tuvimos una linda lección también, ¿verdad? Nosotros los mayores. Ahora vamos a pedir a los diáconos que pasen a recoger las ofrendas, los diezmos y las ofrendas. Como ya explicó el hermano, todo lo que teníamos que hacer para poder recibir las ofertas, que es para el anual sacrificio. Los diáconos, por favor. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, tú que moras en la altura de los cielos, te damos las gracias, Señor, porque nos ha dado la oportunidad de poder darte y adorarte con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Bendícelo, Señor, y que sean para obra tuya, para gloria y honra de tu nombre. En nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a ponernos de pie y vamos a entonar el himno 515, 515. De noite
Tu derrames o teu Espírito sobre eles. E não permita, Senhor, que nós possamos sair daqui desapontados. Que tu, Espírito, toque e fale no nosso coração. Esteja também com o pregador desta manhã, o irmão Bill, que a tua palavra venha nos ajudar na nossa vida diária, Senhor, e que seja parte da nossa preparação para encontrarmos contigo. Perdoa os nossos pecados, Senhor, dá-nos a tua paz nestes momentos. Nós te rogamos tudo em nome de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. The news came to Jesus, please come fast. Lazarus is sick, and without your help, he will not last. Mary and Martha watched their brother die. They waited for Jesus. He did not come, and they wondered why. The death watch was over, and he'd been buried 4 days. Somebody said he'll soon be here, the Lord's on his way. Martha ran to him, and then she cried, Lord, if you had been here, you could have healed him, he'll still be alive. But you're 4 days late, and all hope is gone. Lord, I don't understand why you waited so long. But his way is God's way, not yours or mine. And isn't it great when he's 4 days late, he's still on time. Jesus said, Martha, you show me that grave. But she said, Lord, you don't understand. He's been there 4 days. The gravestone was rolled back. Then Jesus cried, Lazarus, come forth. And then somebody said, he's alive, he's alive.
bom dia para os irmãos, todos que estão aqui. Para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui e uma responsabilidade, obviamente, muito grande na mão da gente, poder ter aqui a palavra nesta manhã. Antes de eu começar, eu gostaria de avisar que tem ensaio do coral hoje, às 3h30, para os que participam do coral. Ensaio do coral às 3h30. Gostaria de fazer mais uma oração. Santo Deus, é um privilégio muito grande estar aqui. Peço que o Senhor me use com a Tua palavra, com o Teu Espírito, a falar a mensagem que seja de proveito para a nossa vida espiritual e para a nossa aproximação de Ti. Em nome de Jesus, peço. Amém. Gostaria de falar nesta manhã sobre a ceia. Geralmente a gente toma a Santa Ceia aqui na igreja, alguns já viram. Eu gostaria então de falar sobre a Santa Ceia. Santa Ceia é uma doutrina da nossa igreja. E a Santa Ceia é uma doutrina de muitas outras igrejas cristãs. Aliás, eu diria que quase praticamente todas. Eles adotam essa doutrina da participação da Santa Ceia. Por que eu escolhi esse assunto? Porque eu já estou há 30 anos na igreja e não é, as doutrinas da igreja geralmente não é ela falada em sermão. Assume-se que a pessoa, quando recebe o estudo bíblico, o instrutor bíblico instruiu a pessoa em todos os aspectos, necessidade da Santa Ceia e assim por diante. Então, por esse motivo, eu escolhi este assunto nessa manhã e espero que seja proveitoso para nós. Quando eu vim para a igreja, eu não sabia muito bem todo o processo da Santa Ceia, como se realiza aqui. Eu escolhi, mesmo os visitantes que aqui estão, eles já viram como se procede a Santa Ceia aqui na igreja. E eu adorei a cerimônia em si, eu gostei muito, achei muito bonita, muito reverente, muito proveitosa, a adoração bem formal, achei muito bacana. Mas por outro lado eu fiquei reparando o que as pessoas faziam, eu não sabia o que fazer. E eu fiquei pensando assim, vou ficar olhando para ver o que elas fazem. E as pessoas, então, ficavam numa posição bem assim, de santinha, e eu ficar, então, a posição aqui é essa aqui. E tudo que eles faziam, eu fazia. Toma, tomei, Ponho pão, comi, Comecei a fazer o que as pessoas estavam fazendo, E aquela posiçãozinha bem de santinha, eu também fazia, fazendo tudo que as pessoas estavam fazendo. Eu estudava num colégio católico, e então no final da primeira comunhão, no fechamento da primeira comunhão, o padre fez no pátio da escola, na quadra, fez então a missa, e naquele dia então ele fez a Santa Ceia lá. E a primeira vez que eu vi uma Santa Ceia, na realidade, eu não conhecia a Igreja Adventista ainda, o sistema da Igreja Adventista. Então, eu comecei a olhar aquilo e eu achei muito bonito a cerimônia, achei muito interessante a forma que estava sendo feita ali, aquele processo da Santa Ceia. E no final o padre estava distribuindo a hóstia para as pessoas, e eu achei assim interessante. E eu fiquei pensando, eu acho que eu vou entrar nessa fila também. Que lá era assim, as pessoas fizeram a fila no meio e vinham andando, e o padre estava aqui, e ele então colocava a hóstia na boca das pessoas. E eu acho que a pessoa saía, assim, depois que recebia a hóstia, mas saía assim, bem santinho,
bem bonitinho, assim, nossa, mas esse cara ficou santinho, o cara ficou muito bom, eu vou entrar nessa fila também, porque eu quero sair dali santo também. E não é que eu entrei mesmo na fila, entrei e eu estava com medo do padre achar ruim comigo, né? Não entendi, só sei que eu entrei na fila. E fui lá, recebi a hóstia, e quando eu recebi a hóstia, aí eu saí andando também com a posição de santinho, igual os outros, assim, vendo o que eu estava fazendo. Depois dispersou e aí acabou. Sem contar que eu não sabia como é que era o processo, a hóstia colou no céu da minha boca, tive que raspar com a unha. Colou. Era igual casca de sorvete, né, aquele negócio, e eu pus ela assim. Tem que ficar com a boca assim, com a língua, deixar ela derreter na língua, né? Não sabia como é que era, encostou no céu da boca, foi terrível. Mas a visão que eu tinha é que a hóstia ia me dar alguma coisa. O fato de eu colocar aquela hóstia na boca, eu iria receber alguma coisa. Então eu fui lá. Eu não fui de brincadeira, não. Eu fui lá mesmo porque o negócio estava bonito. Um ritual bonito, as pessoas com respeito na fila, e saía mesmo com aquela, assim, parecendo que a pessoa tinha sido modificada mesmo. A aparência, pelo menos, sim. E eu não fui ali de brincadeira, não. Mas a coisa não é assim, nós sabemos. Vem do coração para fora, né, o significado da ceia. Simplesmente a hóstia ou o pão é simplesmente um símbolo, que nós vamos falar mais para frente. Eu não poderia falar da ceia sem primeiro falar da Páscoa. Um dia nós estávamos aqui no salão e uma pessoa perguntou para mim: vocês comemoram a Páscoa? Eu falei: sim, comemoramos a Páscoa. A Santa Ceia é a Páscoa. Nós vamos ver hoje o porquê e como que isso funciona. Então, como eu já disse, para falar da ceia, eu teria que primeiro falar um pouco sobre a Páscoa, né? Nos nossos dias, comemora-se a Páscoa de várias formas, né? De várias maneiras, de várias datas. E eu estava olhando na internet e uma discussão muito grande com respeito à data, porque eles querem que seja naquela data, o outro quer que seja naquela data, e aí fala os motivos. Você vai lendo e que você não vai parar de ler. O pessoal discutindo questão de data de Santa Ceia. Assim como eu também aprendi na escola uma musiquinha, Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. Né? Vocês devem conhecer a música. E para minha decepção, né, depois de um certo tempo, descobri que o coelhinho nem põe ovo. Eu descobri isso depois, mas no pré-primário eles me ensinaram que coelhinho botava ovo. Foi ensinado isso, sério, brincadeira não. A criança aprende o que os professores falam. Bom, pelo menos eu não pensava que que o coelhinho botava ovo de chocolate, né? Pensava que era ovo de verdade mesmo. Mas é assim. Eu queria ler com vocês, então, Êxodo, se vocês puderem abrir a Bíblia comigo, quiserem acompanhar. Vamos então um pouco na Páscoa. E vamos no Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. E eu quero pegar só a essência da Páscoa, então eu vou saltar alguns versos. Se você quiser pegar o assunto todo, depois em mais detalhes, então eu teria que ler em casa o capítulo 12 todo. Mas eu vou pegar só os pontos que é relevante para nós aqui hoje. Os outros mais são detalhes, né? Os outros versos. E no verso 1, 2 e o 3 diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano.
falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O verso 7. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. O verso 10. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Verso 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e de todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Verso 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortalidade, quando eu ferir a terra do Egito. Verso 14. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. Verso 20. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos, como alguém queira dizer. Verso 22. Então tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Verso 23. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, e ambas as ombreiras do Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas, para vos ferir. Verso 28. E foram os filhos de Israel, e fizeram isto como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim o fizeram. O verso 42. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deveriam guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Basicamente aqui então, Deus instituiu a Páscoa. E posteriormente os judeus fizeram isso, o povo de Deus. Quando a gente fala o povo judeu, não é só isso, porque muitas pessoas de outras nações conheceram a Deus e passaram a obedecer Ele. Então eu diria, o povo de Deus daquela época, eles então guardavam essa ordenança que Deus tinha feito. E faziam conforme Deus mandava. Nós vamos ver várias semelhanças na Santa Ceia e na Páscoa. E o porquê que mudou. Né? E quem mudou. Então Deus estabeleceu assim a Páscoa e as gerações começaram a fazer o que Deus tinha mandado. Ao ponto de chegar a um ponto deles perderem o sentido de exatamente o porquê que tinha sido estabelecido a Páscoa. Milhares hoje comemoram a Páscoa, eles não sabem nem têm ideia de onde ela vem ou porquê. E a forma como comemoram. E comemoram a Páscoa, entre aspas, a Páscoa
que foi estabelecida essa Páscoa aqui que nós falamos. A Páscoa que simbolizava um cordeiro que iria morrer. Na internet há muitas definições de Páscoa. Como eu já disse, disputas de datas, e poderíamos falarmos aqui muito com respeito ao que muitos pensam. Mas nós vamos concentrar na Santa Ceia hoje. A Páscoa foi estabelecida aqui. Agora estabelecida, Deus manda que guardasse. E um dos versos aqui que nós não lemos fala: para que as suas gerações, quando perguntarem para vocês o que é que vocês estão fazendo, vocês vão explicar para eles. E aí eles explicavam, obviamente, explicavam para os filhos, as gerações iam passando, eles iam explicando para eles. Mas com o passar do tempo, eles perderam o sentido e colocaram mais significado na festa em si, na bebelança, na comelança das festas, na começão da carne, e perderam o sentido. E o próprio cordeiro, que é o que eles esperavam, que simbolizava a Páscoa, no dia da Páscoa morreu por eles, sendo o cordeiro real, que era Jesus, e ninguém sabia mais o que estava acontecendo. Agora eu quero ler que vocês leiam comigo Lucas, capítulo 22. Capítulo 22, no verso 14 até o 20. A ceia do Senhor. É chegada a hora. Pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: este é o meu corpo, que por vós é dado, fazeis isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este é o cálice do novo nascimento, no meu sangue, que é derramado por vós. Agora, se vocês puderem me acompanhar também em João, no capítulo 13. Capítulo 13, e nós vamos no verso 4, verso 5. E levantou... Dá um tempo para pessoas, vocês acharem, né? João, logo para frente, né? O próximo livro. Capítulo 13, verso 4 em diante. Diz assim: levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Verso 12. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez na mesa e disse-lhes: entendeis o que tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés,
vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois em a fazerdes, ou as fizerdes. Basicamente, Jesus agora aqui introduz, estabelece com a sua autoridade de Deus aqui na terra conosco, estabelece a Santa Ceia, mudando o sistema. Por quê? Porque ele sabia que ele iria morrer no próximo dia. Sabendo que aquilo tudo que simbolizava no passado era Jesus que iria morrer. E ele agora estabelece uma nova forma para nós podermos lembrar e reverenciar esse dia. E nunca esquecermos desse dia. Nós vamos parar para pensar aqui uma coisa. A gente às vezes vê o lava-pés, faz o lava-pés, mas para a gente dar uma importância mais enfática na questão de lavar os pés, eu acho que a gente devia parar um pouquinho para pensar quem é Jesus. Quem é Jesus? Irmãos, às vezes a gente vê a tecnologia, a gente vê uma pessoa inventar uma coisa e criar uma coisa, a gente dá tão importância a essa coisa. A gente coloca a pessoa como um doutor, como uma pessoa que a gente respeita ela, uma pessoa importante. Ou uma pessoa num cargo, respeito que aquela andar na cabeça. Carinho. Mas nossa, Deus por aqui. Os pigmentos de fazer uma flor ali. Parar para imaginar quem é Deus. O Cristo, o Rei, que o universo dobra-se perante Deus. Os planetas criados dobram-se perante Deus. Os anjos saem da frente de Deus, não for de costas, viram as costas para Deus. Esse é Deus que eu estou falando. Esse é Jesus que eu estou falando. Para mim é importante porque um Deus, ele lavou os pés, sentado pelos discípulos, mas ele lavou os pés, porque se ele estivesse aqui, ele lavava. Esse é Deus que lavou os nossos pés. Que ele queria ensinar isso e que queria mostrar. Memorial da graça de Deus. Memorial da humilhação de Deus. E a Santa Ceia é um dia para nós refletirmos e pensar nisso. Que às vezes a pessoa fica com a sensação até igual a sensação da uva quando deu a oferta. Ela deu a oferta e escolheu de verdade. Que ela não.
Não podia fazer mais. E quando nós estamos na Santa Ceia, por isso que o ambiente fica, né, eu usei de brincadeira, que com cara de santinho, com gestinho, com posição de santinho. Isso é uma consequência de que nós deveríamos estar pensando, do que deveria estar passando na nossa cabeça. Que aquele Deus, que esse Deus do universo se honra a tal ponto. Através deste ato, Jesus mostrou que ele estava disposto a qualquer coisa para te salvar. Lavar os pés em simplesmente um símbolo. Simplesmente um símbolo. Mas o significado que devemos refletir é muito grande. Tem um real sentido por trás. E eu queria analisar com vocês. Isso é muito importante. Quando nós lavamos os pés, nós devemos fazer, já daquele momento, um exame de consciência. Quantas besteiras a gente faz durante quantas palavras que a gente faz para ofender o nosso ser humano, que muitas vezes para superiorizar falamos as palavras. A gente não tem nem ideia quão orgulhoso que a gente é. E é a hora para a gente poder parar e pensar nisso. É a hora para a gente poder pensar e fazer consciência e purificar a ação de verdade. A lição da escola sabatina está dessa semana, né? Do que você faz. O importante é você mudar o seu. Muitas vezes a gente está ali, está fazendo o símbolo do pão ou o símbolo do vinho, talvez sem saber exatamente o significado. Mas é bom refletir profundamente no significado lá. O que Jesus fez, quem é que fez? Sabe, para pensar, quem é a pessoa que fez pela primeira vez? É muito profundo. Eu já poderia sermão por aqui. De idade da pessoa que fez pela primeira vez, que é Jesus. É momento de confessarmos a Deus. É momento de perdão. E aqui eu queria parar um pouquinho na questão. Perdão. Coisa muito profunda. E outra coisa, nós não aprendermos a perdoar, você causou no seu relacionamento com Deus. Pode ser, não dá. Nós sabemos disso. Não há forma de aproximar Deus sem perdoar o semelhante. Eu diria que o quanto que eu já causei de tristeza de pessoas, palavras que eu falei, e entra vários aspectos do perdão. Primeiro é eu acreditar que a pessoa me perdoou. Será que eu acredito que ela me perdoou? Será que eu aceito o perdão? Talvez a pessoa perdoou de mim. Será que eu aceitei? Coisas que têm que ser genuínas nesse processo de perdão. Aceitar o perdão, acreditar que a pessoa perdoou. Perdoar de verdade. E a gente sabe o que está falando em termos de verdade, pureza de coração. Às vezes a disputa de posição, nós sabemos os discípulos, sentar um à direita ou à esquerda, era quem que seria melhor. E Jesus vai agora aos pés deles, mostrar que a esse aqui. A grandeza de Jesus, quanto mais baixo vai, maior ele fica durante o universo. Porque o universo fica impressionado que Jesus chega a tal ponto de salvar a humanidade, praticamente tomada a sua decisão de perdição. Mas ele ainda dá um passo. Deixarmos essas coisas, a disputa, o orgulho, a vaidade. E esse é o dia
para nós refletirmos no dia da Santa Ceia. Se não perdoarmos o semelhante, é impossível parte com Jesus. É o que ele. Quem não sente privilégio de lavar os pés de Jesus? Quantos gostariam de fazer essa? Tanto é que Pedro falou: eu quero lavar. Eu quero lavar o. Falou: não. O que está limpo, não está lavado. Os pés. Na cristã, a gente cai. É isso que Deus estabeleceu. Nós batizamos, conhecemos Jesus, entregamos a vida a Ele, reconciliamos nossos pecados. A cristã aos tropeços. Para isso, para o dia da reflexão. Quando vemos uma pessoa não participar da Santa Ceia, qual é o motivo para não participar? O perdão está à sua disposição. Não faça isso. No dia da Santa Ceia, participe. O perdão está à sua disposição. Vai chegar um dia que não vai estar. Mas nós devemos aceitar o perdão agora. E dar o perdão. Nós caímos, precisamos, na poeira, né, da caminhada cristã, lavar os pés. Lembra como João 13, 14, o verso diz, olha, talvez aí, né, porque mesmo leu. E eu, o Senhor Mestre, lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Aqui, não é só lavar os pés porque eu sou humilde. É mostrar que eu também dependo do meu irmão. Ele, eu dependo. Eu não posso viver sozinho nesse mundo. Às vezes a gente, precisando de uma coisa, a gente não pede. A gente dá aquela desculpa clássica. Eu não gostaria de incomodar o irmão. Não quero incomodar. Jesus era a pessoa que ele não tinha. O rei do universo, sempre lembra disso. Posso comer na sua casa? Me convida. O vinho, cada triunfal foi emprestado. Jesus para depender um do outro. Mostrar que eu sou humilde, mostrar que eu dependo de você também. Dependemos uns dos outros. Levemos lavar os pés dos outros, mas também admitir que eles lavem os nossos pés. E muito irmão pode muito bem se aproximar de mim, não só lavar, mas corrigir o meu erro. E hoje em dia a sensibilidade é uma forma que a gente não pode chegar a pessoa e falar uma coisa. Às vezes ele está no erro, mas não pode falar. A sensibilidade está ao extremo. A gente não depende do outro, depende só de mim, do meu conhecimento, do que eu posso, do que eu sei. Não podemos mais falar. Está bloqueio. Muitas vezes e a gente, assim, a igreja faz a Santa Ceia 4 vezes no ano, geralmente, 3. Na realidade, Santa Ceia, dia. Cada hora, na hora que eu estou de manhã, cada alimento que coloca na boca, porque alimento é, você deve dar graças a Deus, falar, meu Deus, obrigado. Porque o Senhor alimenta aqui agora, porque o Senhor para mim. Em suma, a Santa Ceia é uma cerimônia bonita, é ação pura. É um completo forma de pensar e, consequentemente, os frutos é que vão vir.
posição, como eu falei, de santinho, vir é porque o que você está pensando, não é ao contrário. As coisas vão fluir e você vai surpreender você mesmo do resultado de pensar e refletir no que Jesus fez por você. Sempre lembre, a Santa Ceia é para lembrar o que Jesus fez. A Páscoa é para lembrar o que Jesus ia fazer. E a Páscoa, se é o caso da Santa Ceia, deve ser diariamente da gratidão pelo sacrifício de Jesus. Fazer isso em memória de mim, da igreja. É bem lembrar. Tem Lucas, capítulo 2, verso 16 comigo. 22, 16. Marcos e Lucas. Sim. Porque vos digo que não a comerão mais até que se cumpra no reino de Deus. Sempre que você participa de uma ceia, reflita na ceia do céu, onde Jesus vai estar na mesa conosco. Amém, meus irmãos. Maravilhoso pensar. No dia que estiver participando de uma ceia, irradie-se de alegria, porque você vai participar da ceia. Jesus estará presente. Pediu que nós façamos em memória dele, para relembrarmos, para refletir, para não termos, para pela fé, essa caminhada que às vezes tropeçamos, às vezes caímos, precisamos corrigir uns aos outros, ajudar uns aos outros. Um dia nós estaremos onde Jesus celebrará conosco. Ele conosco para sempre. Ele vai nos celebrar a ceia com a gente. E nós precisamos dar hoje o privilégio de estar com Ele. Eu gostaria de ler um livro para nós alimentarmos de Jesus. Como que nós, na vida diária, podemos fazer isso? Não li tudo, porque qual a questão? A gente sabe desse verso com respeito a Jesus. Se não comerdes do meu corpo, né, nós comermos e bebermos a carne. O povo de Israel comeram a carne, Páscoa, naquela noite, deu forças para eles ficarem naquele dia todo. Né? E quando nós tomamos nós refletimos sobre todos esses que eu falei, nos dá na fé. E agora, como alimentar de Jesus? Eu quero ler aqui uma parte do livro. Às vezes as palavras da gente, quando eles põem no livro, é condensado de uma forma bem específica. Sei que a leitura é muito agradável, mas não é muito. E eu vou ler para os irmãos. O comer e o beber. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Comer a minha carne, beber o meu sangue, tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Que maravilha! Que verso começa. Mas aí a gente pode perguntar, igual o homem que foi à noite procurar Jesus, Nicodemos, um homem com tanta cultura, chegar para Jesus, como é que eu vou nascer de novo? Então a gente pode perguntar, vou comer a carne de Jesus e beber sangue? Coisa feia, né? Beber sangue? Entender isso aqui. Comer a carne de Cristo e beber o seu sangue é uma linguagem simbólica aplicável à simulação da de Deus.
da qual os crentes têm comunhão com o céu e se ajudam a desenvolver uma vida espiritual. Ele afirmou: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Não só de pão viverá o homem, mas de a palavra que procede da boca de Deus. Os crentes alimentam-se de o pão da vida ao participarem da palavra da vida, que é a Bíblia. Com estas palavras vem o poder vivificador de Cristo. Nos serviços da comunidade também participamos de Cristo ao aceitarmos sua palavra por intermédio do Espírito Santo. Por isso, a pregação da palavra acompanha cada cerimônia da ceia do Senhor. Uma vez que nos apropriamos do sacrifício expiatório de Cristo pela fé, a ceia do Senhor representa mais que uma simples ceia memorativa. Participação no serviço da comunhão significa a revitalização de nossa vida por meio do poder sustentador, o qual nos convida à alegria. O simbolismo mostra que somos tão dependentes de Cristo no tocante espiritual, dependemos do alimento e bebida no tocante física. Durante o serviço de comunhão, nós abençoamos o cálice. Isso significa, assim como Cristo, graças pelo cálice, assim expressamos gratidão pelo sangue de Jesus. Maravilhoso. Que expressão. De tudo isso que eu poderia falar mais. O assunto não é um assunto simples. Recada a essência para poder a horinha que a gente tem. Mas quando chegaram a Santa Ceia, quando você recebe o pão, talvez eu não sabia nem o que. Recebi o pão, todo mundo fecha o olho. Fecha o olho também. Não sei nem o que orar. É muito para refletir. É muito para pensar. É louvor puro. Porque louvor é gratidão. Quanto gratos pelo sacrifício de Jesus que já foi feito por nós. E eu estava conversando com o Selene ontem, no grupinho lá em casa. Nós estamos vivendo uma privilegiada. Estamos fechando este mundo. Jesus está perto de voltar. A promessa dele está prestes a cumprir. De nós deve estar naquela mesa. E ainda Jesus, com a sua grandeza, ainda nos servir naquela mesa. Ele vai à mesa para nós, falar, tá, aqui está um jantar de recepção para você. Para você ficar comigo agora sempre. E nada vai símbolo mais. Tudo real. Jesus, poder pegar nele, abraçar ele, abraçar aquele até levantar as pernas dele. Assim, de menino, sair pulando de alegria. Essa é a promessa que já tem para você. Essa é a Páscoa que existia. Essa é a ceia do Senhor. Participar. Reflita. Muitas vezes pensa assim, mas eu tenho um problema e eu não estou resolvendo o problema e às vezes ainda vai ter que ter uns errinhos. Não importa. O dia que ele resolve o seu problema, a ceia é aquilo. Não importa o que vai no outro dia. Não pensa no futuro. Isso é obra de Satanás. Tentar te enganar, tentar falar que você vai ir amanhã, ou que você não sai resolver o problema, aquilo. Esquece. Eu fico triste quando vejo as pessoas às vezes não participar da ceia. Tem que ter um motivo, e o motivo, um deles é ser perdão. E agora que não tem problema no meio de nós aqui. Que é chato, tem uns que não são.
E você tem que tolerar a pessoa, você fica chateado com ele, coisa que não agradou você. E de gente acontece problema. E a gente tem que ponderar, tem que perdoar. A arte, que você não faz isso por si, só com Jesus no seu coração, você consegue perdoar. Não é uma coisa simples. Não é coisa para ser humano. É sobrenatural. É um milagre quando você perdoa. Perdão é perda. A própria diz, ela é dividida em duas. Até na língua é a mesma coisa. No inglês, da palavra perder. A última parte da palavra é doar. Você, quando uma pessoa pegou um dinheiro emprestado, ele gastou, ele não vai pagar, o que você vai fazer? Eu vou doar. Eu perdi o dinheiro, doei para ele o dinheiro. Ficou. Você não vai perdoar. Eu te perdoo, mas que dia que você vai me perdoar? Não é assim. Jesus não falou, olha, eu vou morrer para você na cruz e depois nós vamos acertar lá no céu. Não. Ele perdeu. E ele perdeu para a eternidade. Jesus perdeu a posição. Vai ter uma marca na sua mão. Você não sabe, não tem nem ideia do que Jesus perdeu. A gente pensa assim, ele é Deus, ele vai recuperar tudo. Não, ele não vai recuperar. Perdeu não, irmão. Ele perdeu sempre. Para você. E quando você perde, perdoa, você perde. É como se falasse, eu perdi, você ganhou. Vamos para frente, então. Perdão é profundo. Perdoar. É dia de amar, é dia de deixar ser lavado. É dia de abrir as coisas. Fale comigo o meu erro. Vamos falar uns com os outros. Vamos abrir. E os discípulos, sabemos, depois da ceia, até a ceia eles não entendiam. Não é tudo que Jesus explicava para eles. Eles foram entender no Pentecostes. Né? Quando eles ficaram no centro lá, depois reunidos, e aí quebrou aquele erro, aquele negócio, perdoou uns aos outros, e o Espírito usou eles. Que Deus possa purificar pela fé. Fé, irmãos. Isso tudo que eu falei aqui, não faz para muita gente, plenamente, faz sentido. A gente comer um pãozinho, a pessoa, né? Não faz sentido aquela cerimônia. É até motivo de chacota. Mas não é sério, porque não é aquilo que você está fazendo. É o que está passando na sua cabeça. É a reconciliação, é o pensamento, é a direção que você está tomando. Os pensamentos seus vão direcionar as suas atitudes. Que Deus possa nos abençoar. E eu quero ver vocês todos. Reflita. Na hora que você recebe o pão, fala, muito obrigado. Muito obrigado porque você por mim. Você me dá a chance, a esperança de que eu vou estar lá um dia. E eu vou tomar na ceia real um pãozinho. E quando você vir e falar, Jesus, olha, eu não faria isso por mim. E você fez. Estou salvo. Gratidão. Senhor, muito obrigado por meus irmãos e poder perdoar. Muito obrigado por ter os meus irmãos e poder ser perdoado por eles. Deus os abençoe. Se alguém um dia perguntar para você, você comemora a Páscoa? Sim, você comemora a Páscoa. Através da Santa Ceia. Não é uma noite de cumilança. A gente não sabe nem o porquê que está acontecendo. Não é ovinho de... Não é coelhinho. É Jesus que já morreu por você. Esse sempre disso. E a Páscoa pode ser todos os dias da sua vida.
cheguei ao fim do Salvador. Esta é a Santa Ceia, memorial do eterno amor. O emblema que hoje temos simboliza o redenção. Deus, sacrifício, limpa o mal e traz perdão. Mal e pecado trouxe dor e perdão. E Deus, amor profundo, nos deu decisão. Pensar esta lembra a morte de Jesus. Sim, nossa foi por a cruz. Enfim, o de Jesus para nós somente para vamos as Sacrifício na cruz. Esta manhã vamos para refletir, ficamos esses momentos juntos aqui para falarmos e refletirmos na promessa da tua vinda. O Senhor há de nos levar e uma recepção maravilhosa. Ceia, que eu sei que o Senhor também está ansioso, assim como o Senhor está ansioso para a ceia. Os discípulos já estava ansioso para aquele. Eu sei que o Senhor está ansioso também para aquele momento conosco. Nós também estamos ansiosos, Senhor, e aqui estamos aguardando com uma esperança, e queremos também anunciar a esperança a outros. Nos dê força, sabedoria, vontade para levar a mensagem a outros também. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Acompanha-nos agora para a nossa casa, bastante deste sábado, nos dando